Quando eu falo pra você que o Brasil não é para amadores, eu não tô brincando. Segura aí que esse é o terceiro vídeo que eu venho aqui para falar das coisas de Banco Master, porque o negócio tá ficando tão esquisito, mas tão esquisito, que eu tenho cola aqui para poder ir falando com vocês. Primeiro que tá rodando em todos os sites falando sobre um contrato que Viviane Bart Moraes, que é esposa de Alexandre de Moraes, tinha com o Banco Master. Pega esse contrato e me fala se você, como escritório de advocacia, não ia querer também. Ele tinha que pagar por mês, por um contrato de 3 anos, o equivalente a 3.600.000 reais. E agora eu vou pedir pro editor, pega aí, editor, a tabelinha da OAB, coloca aqui pra galera ver qual é o preço médio que se cobra aí em horas trabalhadas ou em contratos. Óbvio, cada escritório vai poder colocar o preço que quiser, mas a grande estranheza desse caso, o contrato em 3 anos daria ali 129 milhões de reais. O banco foi pedido a liquidação um pouco antes disso. No escritório trabalha a Viviane e os 2 filhos, que são filhos de Alexandre de Moraes também. Mas, gente, o escritório de Viviane não tinha uma busca ou um grande nome para um preço tão exorbitante. O contrato tem 2 partes aqui fundamentais. Ele foi encontrado no celular apreendido pela Polícia Federal, no celular de Daniel Vorcaro, que foi apreendido pela Polícia Federal. Só que o grande ponto é que tanto do lado de Viviane, que deveria parar qualquer coisa que estivesse fazendo para atender às demandas do banco, quanto do lado do banco, que tinha como prioridade máxima, e a regra é que o contrato deveria ser pago, não importa o que estivesse acontecendo, era a prioridade máxima. Isso é o que estava negociado entre eles. Você pode até me falar, Dani, mas tem algum problema nisso? Problema não tem no fato de Viviane ser casada com Alexandre de Moraes e ser advogada do Banco Master. Problema não tem, mas seria um tanto quanto antiético. Se você olhar a maioria dessas esposas, porque a única mulher que tem no Supremo hoje, ela não tem nenhum familiar com escritórios de advocacia. Então, as esposas que possuem escritórios de advocacia, vamos combinar que não é muito legal, né? Então, existe aí uma falha em um código de ética. De todo modo, levando em consideração a forma como Daniel Vorcaro atua, olhando pela influência, é óbvio que esse contrato tinha, ou supostamente deveria ter, um interesse de influência, já que não tinha restrição de ambiente jurídico que Viviane deveria defender o Banco Master. Só que tem um outro detalhe, tá? Além desse risco de influência que eu falei para vocês. No vídeo passado que eu falei sobre Banco Master, eu trouxe que o Toffoli colocou esse contrato em sigilo absoluto. Mas vocês sabem o que aconteceram? Vocês sabem o que aconteceu uma semana antes desse processo entrar em sigilo absoluto? Meu caro, você torcedor do futebol palmeirense, antipalmeirense, flamenguista ou antiflamenguista, nós tivemos a Taça Libertadores, que foi a disputa lá em Lima, no Peru, não é? Você assistiu? Eu acompanhei. Eu, assim como Toffoli, também sou palmeirense. Será que Toffoli voltou dessa viagem que ele fez no jatinho do advogado de um dos diretores do Banco Master? No jatinho do advogado, não. No jatinho do empresário. E ele estava com o advogado no jatinho. Quer ver? Eu até anotei aqui o nome do advogado para te falar. Augusto Arruda Botelho. Pois é, eles foram juntos na viagem para Lima, no Peru. Se eles saíram de Brasília, essa viagem deve ter o quê? Umas 3, 4 horas? Os dois ali no avião? Pois é. Eu sei que o Toffoli voltou azedo da viagem e trancou o processo do Master. Bom, coincidências à parte, depois do jogo, então, Toffoli com certeza ficou deprimido, mas eu também quero que você saiba de uma coisa que eu não sei se você tá sabendo. O Daniel Vorcaro pagou um imposto.
aproximadamente 180 mil reais de imposto. Que imposto é esse? ITCMD, que é o imposto pago em doações e herança. Isso aqui no Brasil, tá? Então, se você tem patrimônio aqui no Brasil e não tem um planejamento sucessório, lembra de me chamar que eu te ajudo a economizar. Mas do que foi esses 180 mil reais que ele pagou? Ele doou para uma influencer aí, um apartamento de aproximadamente 4,3 milhões de reais. Detalhe, essa influencer, ela é ré em um processo de lavagem de dinheiro. E coincidência ou não, o advogado que está defendendo a influencer no processo, Eugênio Pacelli, ele também advoga para alguns processos do Daniel Worcaro. A gente está falando de um tráfico de influência, a gente vem falando de fraudes dentro do Banco Master, só que o que a gente tem visto cada vez mais é a proximidade com patentes governamentais. O importante aqui é a gente também pensar, será que o Worcaro ele vai meter o Bolsonaro na tornozeleira eletrônica? Fica para cenas dos próximos capítulos, porque ele conseguiu sair da cadeia. Mas eu tô trazendo essas informações aqui, que não é nada que saiu da minha cabeça. Basta você fazer umas pesquisas aí na internet que você vai ver fontes de relevância falando sobre isso. Mas é para você entender o quanto o risco Brasil, ele é real. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, aciona o sininho aí para você ficar alerta de tudo que eu trago aqui de novidade. Mas o quanto o seu patrimônio está protegido? Ainda falando de viagem, dentro desse cenário supostamente um tanto quanto estranho, o Banco Master, no ano passado, foi um dos principais patrocinadores de um evento pseudo-jurídico em Londres. O evento aconteceu em abril de 2024 e o Master patrocinou painéis ali. Sabe quem eles levaram para lá? Para Londres? O painel tinha simplesmente Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Luiz Roberto Barroso e Tony Blair, que é o ex-primeiro-ministro lá do Reino Unido. Nós não sabemos porquê, mas de repente até suspeitamos. Gilmar Mendes conseguiu, no olho do furacão, blindar o Supremo, a partir do momento que ele proíbe ali o impeachment pedido pelo povo, né, ou pelos mecanismos constitucionais. Então, resta saber o quanto tudo isso é só uma coincidência. E se você acha que seu dinheiro está protegido, pensa que tem aposentados de fundos de pensões, principalmente um do Rio de Janeiro, que tinha dinheiro no Banco Master e que vai perder praticamente tudo, porque 30% do fundo estava em Banco Master, que não tem FGC para tudo isso, e vão perder as suas aposentadorias. A sua aposentadoria, o seu plano financeiro, a sua estratégia de longo prazo, ela está toda aqui no Brasil? Você tá cometendo um crime tão grande quanto Daniel Worcaro cometeu. Só que você está cometendo um crime com o seu patrimônio e com o seu legado. Então aproveita que você já tem essa informação e se você não começou agora a diversificar o seu patrimônio tirando ele do Brasil, tá na hora de fazer isso. Se você não souber como, você pode me acionar sim. Aqui na legenda desse vídeo vai ter todas as formas de contato comigo e com o meu time para a gente te auxiliar a proteger e blindar o seu patrimônio. E fica ligado, porque eu acho que esse não vai ser o último vídeo que eu vou falar de Banco Master por aqui.